Vamos lá então, pessoal, vamos encerrar aqui o Barroco vendo o nosso exemplo de prosador, que é Padre Antônio Vieira. E aí, estava procurando aqui, ele também é um dos personagens do livro da Ana Miranda, né, o Boca de Inferno. Ele também é um dos conspiradores e ele é apresentado de uma forma bem interessante, porque ele parece um cara bastante político e, de fato, o Padre Antônio Vieira foi bastante político, inclusive se envolveu em várias polêmicas com isso. Se vocês notarem, pessoal, o Padre Antônio Vieira não era tão branco para sua época, tá? Inclusive ele tem vários trechos de informações, né, de outras pessoas meio que criticando ele por ser amulatado, como falavam, certo? Mas mesmo tendo descendência negra, não foi um defensor dos negros contra a escravidão, como nós vamos ver. Certo, gente? Então vamos lá, pessoal. Uma introdução de biografia. Ele viveu vários anos no Nordeste brasileiro, principalmente Bahia e Maranhão. Tá? Mais tempo na Bahia, onde ele encerrou a sua vida, né, escrevendo os sermões, mas ele teve uma missão no Maranhão bem interessante, que inclusive conta nesse livro, bem legal, que tem um sermão bem importante que a gente vai falar daqui a pouco. E ele buscou o redisciplinamento moral através da sua oratória. Então vamos lembrar que o Barroco nasce justamente desse conflito, dessas contradições que estavam acontecendo entre a reforma protestante de Lutero e a contra-reforma católica, né? Nascendo essa dúvida, essa confusão, essa angústia do homem barroco. Bom, para tentar sanar essas dúvidas que estavam acontecendo, uma das medidas do Concílio de Trento, né, da Contra-Reforma Católica, foi autorizar com que a Companhia de Jesus fosse se espalhando pelo Novo Mundo, né, as Américas, as Índias, para espalhar a palavra de Cristo pelo viés católico, certo? E o Padre Antônio Vieira era um jesuíta. Vocês têm que ter claro isso na cabeça de vocês. Ele estava aqui no Brasil nessa função, nessa missão de resgatar a alma dessas pessoas e catequizar, pregar a palavra do Evangelho, certo? Então, olha lá, é importante a gente saber que o Padre Antônio Vieira escreveu sermões, mas que sermão é um pouquinho diferente de pregação. Pregação é a comunicação ou transmissão oral das verdades divinas a fim de persuadir as pessoas. E ela vai lidar a pregação com a matéria, né, a palavra verdadeira a partir das escrituras, o método, como vai se organizar essa pregação e o propósito, qual é o fim dessa pregação, qual é a ideia que quer ser persuadida. O sermão é quando a organização desse discurso se torna, quando a organização dessa pregação se torna um discurso escrito, certo? E aí começa a ser estudado pelas pessoas. Então muitos padres pregavam naquela época, mas acabavam não escrevendo, né? Ou escrevendo de uma forma mais ou menos rascunha, né? As suas pregações. O Padre Antônio Vieira não, ele teve uma intensa preocupação de sistematizar, de organizar as suas pregações em forma de sermão. São mais de 200 sermões de Padre Antônio Vieira, estão disponíveis aí para a gente ler. Não é uma leitura que as pessoas se agradam muito, se interessam muito na nossa contemporaneidade, mas saibam que Fernando Pessoa chamou ele de o imperador da língua portuguesa pela sua capacidade de argumentação. Por isso, pelo seu jogo de ideias, a gente pode dizer que o Padre Antônio Vieira, diferente do Gregório de Matos, é mais conceptista. Inclusive, num dos sermões que nós vamos falar daqui a pouco, ele vai criticar os padres cultistas, dizendo que para os sermões, para a pregação, não interessa jogo de formas, interessa a verdade, a ideia, o argumento. Certo? Então, o Padre Antônio Vieira foi um cara, um padre, né, um jesuíta, que ampliou seu leque temático dos sermões. Ele não tratava só de sermões religiosos, como vocês estão vendo ali embaixo. Ele falou, sim, a verdade da passagem da vida, da purificação, da morte, da espiritualidade, da transcendência, da crença, da fé. Tudo isso é verdade, e tudo isso era muito comum para qualquer padre. Só que ele explorou vários temas cotidianos, como temas políticos. Sermão do Bom Ladrão é um sermão atualíssimo, onde ele mostra que o ladrão de cidades é muito pior do que o ladrão de carteira, né? E até hoje a nossa Constituição não está dizendo isso, certo? Disputas religiosas, exploração, certo? Roubos, corrupção,
né? E a questão da escravidão, que é uma das grandes polêmicas dele. Vamos lembrar que muitos jesuítas estiveram aqui no Brasil para defender os índios. É o caso do Padre Antônio Vieira. Mas não tiveram o mesmo empenho na defesa dos escravos. Claro, o Padre Antônio Vieira era muito político. Ele sabia que acabando com a escravidão negra ia dar uma catástrofe no Brasil, porque eles eram a base do trabalho servil aqui, né? Então ele só defendeu os índios, mas se apiedou até certo ponto do sofrimento dos africanos, certo? Então, olha só que interessante esse trecho, como mostra a qualidade técnica argumentativa do Padre Antônio Vieira. Não são só ladrões, diz o santo, os que cortam bolsas, ou que espreitam os que vão banhar para lhe escolher a roupa, né? Olha que raiz é esse tipo de roubo. O cara entrou num riacho para tomar banho, o outro foi lá e pegou a roupa e saiu correndo. Mano, isso não é Nutella, mano. Isso não é roubo Nutella, não. Isso aí é roubo raiz das antigas. Os ladrões que mais própria e dignamente merecem esse título são aqueles a quem os reis encomendam os exércitos, ou o governo das províncias, ou a administração das cidades, os quais já com manha, já com força, roubam e despojam os povos. Os outros ladrões roubam um homem. Esses roubam cidades e reinos. Os outros furtam debaixo do seu risco. Esses sem temor nem perigo. Os outros se furtam, são enforcados. Estes furtam e enforcam. Mano, cara, esse final é demais, velho. Os outros se furtam, são enforcados. Estes furtam e enforcam. São eles que dão as ordens. Eles usam das mesmas palavras, mas dá uma nova conotação para elas. É demais, cara. Esse cara é muito massa, certo? Pessoal, quando a gente fala em sermão, a gente tem que entender que é prosa retórica, né? E retórica é a arte de convencer. A arte, que nem diria Aristóteles, é a capacidade de descobrir o que é adequado a cada uso com o fim de persuadir. Tá? Mas como diz Aristóteles, espera aí, mas os padres vão ler Aristóteles? Sim. Né? Como Jesus dizia que tinha que convencer as pessoas, mas nunca deu um método de conversão para os seus evangelhos, a Idade Média acabou bebendo das fontes clássicas. Né? Então tá escrito ali, ó, retórica pagã para fins cristãos. Eles vão estudar os compêndios retóricos dos antigos, dos gregos, para colher os métodos de persuasão, né? E o que os gregos diziam? Que você deve convencer não a partir do verdadeiro, mas a partir do verossímil, aquilo que faz mais sentido, certo? Então, por exemplo, um juiz num tribunal, ele não vai dar o caso para necessariamente quem falou a verdade, mas para quem foi mais verossímil, né? Para quem conseguiu criar uma narrativa mais coerente e possível de acontecer. Né? Talvez vários casos aí a gente possa ter visto pessoas serem presas injustamente. Mas quem conseguiu aí, tem a questão do advogado, tem a questão das provas, das testemunhas. Quem conseguiu criar uma narrativa mais convincente ganhou o caso. Né? Então por isso que Aristóteles dizia a capacidade de descobrir o que é adequado a cada uso com o fim de persuadir. O que é adequado. Então agora vem comigo aqui, ó. Vem, tu lembra quando tu foi mentir pra tua mãe e pro teu pai? Não foi? Aí tu foi lá e começou a inventar um troço e teu mãe. Teu pai viram que era mentira e começaram, ué, mas isso, e tu, mas é que na verdade eu vou dormir na casa de fulano. Mas o fulano não tinha ido pra praia. Mas é que o irmão dele me ofereceu. Ué, mas tu conhece o irmão dele? E aí tu vai indo, te afundando cada vez mais. E de repente tu larga uma que na hora que tu fala dá um troço assim, ó. Iluminou. O que tu falou? Tu falou uma coisa que é impossível de rebater. Né? Isso é verossimilhança. Isso é argumentação. Teu pai e tua mãe sabem que é mentira. Deixa eu te contar isso. Mas tu conseguiu, dentro da lógica do discurso, criar uma coisa que não tem mais como argumentar. Tu venceu o discurso. Certo? Então isso se chama retórica, isso se chama verossimilhança. Tá? Então o sermão, geralmente, a disposição dele, o que os latinos chamavam de dispositio, né, a organização como se dá o sermão, tem 5 partes. Né? O exórdio, que é a introdução do texto, a narração, que é a exposição da tua tese, a confirmação, que é a tese sendo explicada e ratificada e comprovada, né? A refutação, porque tu vai dar o direito de pensar, tá, mas e se? Mas aí tu rebate a tua própria refutação. E o epílogo, que é a conclusão final, né? Então, por exemplo, tu poderia pensar assim, eu sou, sei lá, a favor de, sei lá, as pessoas ficarem em casa pelo coronavírus.
né, que é o que está acontecendo neste momento aqui. Então tu vai bolar uma introdução. O coronavírus se desenvolveu a partir do mercado de alimentos estranhos que os chineses, sei o que, começou a se disseminar. Bom, a minha tese é que o coronavírus está chegando aqui no Brasil. A narração. Então a gente deve ficar em casa. Por quê? Confirmação. Porque quando se fica em casa, as pessoas têm menos contágio, o contágio vai demorando mais, o sistema de saúde vai se mantendo, não vai implodindo. E aí vem a refutação. Tá, mas ficando em casa o mercado não vai entrar em falência? E aí vem a refutação, vem a contra-argumentação do teu contra-argumento. Tu tem que pensar como se fosse uma outra pessoa te rebatendo, mas tu tem que saber dar a resposta para essa pessoa. Dizer, não, mas o mercado consegue se adequar ao sistema virtual, ele vai sofrer, mas mais importante é a saúde das pessoas, o mercado vai conseguir se restabelecer depois, mas a morte de alguém não tem volta. Bah, aí a pessoa fica... beleza. E aí tu vai encerrar. Então por isso que é melhor cada um ficar em casa, fiquem em casa, cuidem dos seus, vamos ajudar para passar essa tormenta, certo? Então fiz um mini sermão rapidinho aí para fazer você ficar em casa. Tudo bem, pessoal? Quais são as principais características da retórica do Padre Antônio Vieira, né? Então ele vai usar várias manobras retóricas. Eu estou dando vários exemplos aqui, ó. Por exemplo, dividir os aspectos do sermão de uma forma binária, né? Criar duas possibilidades, mas fazer com que o teu interlocutor se vicie numa. Né? Então, por exemplo, tu quer defender o comunismo em relação ao capitalismo. Existem duas formas de economia. O comunismo, que vai dividir os meios de produção e vai criar uma forma mais justa, e o capitalismo, que concentra a renda na mão de uns e outros sofrem. Apresentei as duas formas, né? Eu vou dicotomizando o caminho, maniqueizando, que é comum nas retóricas, mas vou fazendo meu ouvinte se viciar numa perspectiva. Anunciar o que não se fará, mas sem deixar de fazer. Eu nem vou dizer, né, que nem vou jogar na tua cara que aquela vez tu me roubou 5 pila, né? Ou briga de namorado e namorada com namorada, seja lá como quiserem. Eu nem vou evocar aqui aquela vez que tu não me ligou quando, né? Mas já tá evocando. Né? Então tu diz que não vai, mas já tá jogando na cara da pessoa. Né? Isso é uma forma de retórica. Pergunta retórica, né, pessoal? O né é tipo, né, já confirma. Eu vou te levando com perguntas que eu não quero que tu pense, eu quero só que tu confirme, tá? Mistério e revelação, guardar a grande resposta, largar uma pergunta lá no início e deixar para dar a resposta lá no final. E conquistar a simpatia, se mantém no mesmo plano do teu espectador, né? Diz assim, vamos junto. Eu também, ao longo desse sermão, né, precisei pensar bastante. Vocês talvez não tenham pensado nisso porque não é a área de vocês, mas eu quero que vocês me ajudem a também pensar. Então, empatize-se com o teu espectador. Certo? Riqueza de exemplos, né? Então, principalmente numa pregação religiosa, tu tem que conseguir ilustrar o ponto que tu quer por uma parábola bíblica. Então, eu vou criticar os políticos corruptos que fazem as pessoas, a população, ficar corrupta também. Porque uma vez, quando aconteceu na Bíblia do reino de Jacó e o cara começou a se corromper, as outras pessoas começaram a se corromper. Então eu vou evocar passagens bíblicas para ilustrar a minha tese atual. Tá? Então, para isso eu tenho que dominar bastante a leitura, né? Uma linguagem de conceptismo, né? Uma linguagem argumentativa, dissertativa, próxima, né? A uma redação só com mais recurso de convencimento, né? Que trabalhe com ideias, né? Nunca se deve exagerar em questões estéticas. A estética, olha o que eu vou falar, a estética deve estar a serviço da ideia e não o contrário. A moral de um sermão, diria Padre Antônio Vieira, não é ser belo, mas ser verdadeiro, certo? E os últimos duas, busca da compreensão do ouvinte. Isso tem a ver com a característica anterior. Você não deve fazer com que o ouvinte saia em dúvida de algo. Se você botar uma palavra mais difícil, algum trecho mais complicado, ele deve ser explicativo. Né? A moral não é fazer o ouvinte dizer, nossa, que lindo sermão, entendeu? Nada, mas lindo. Não! A moral do sermão é fazer, cara, entendi tudo que ele quis me passar, certo? E por último, a exegese do texto bíblico. Adaptar. Exegese é
formas de interpretação da Bíblia, né? O que a gente chamaria de hermenêutica, né? Da Constituição. Adaptar, é o que se faz muito hoje em dia, né? Adapta a leitura daquele trecho para uma verdade que você quer colocar. Né? Então, você vai ler aquilo, muita gente até, inclusive, tira de contexto para servir de pretexto a uma verdade que você quer colocar no seu ouvinte, certo? No próximo vídeo a gente fala sobre alguns sermões do Padre Antônio Vieira.